Oi, meus amigos! Hoje a gente vai dar um rolê de Tesla, aliás, de Teslas, e conhecer um pouco mais sobre os segredos desse carro. Acompanhe! I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Então, meus amigos, graças a vocês, eu tive o prazer e o privilégio de andar em dois veículos da Tesla, o Model X ou Model X e o Model 3 ou Model 3 em português. Então, a Tesla, para quem não sabe, é aquela montadora de veículos 100% elétricos, veículos que dispensam qualquer outro tipo de combustível. Viajei para conhecer esse proprietário e ele não quis participar assim, no sentido de se expor a privacidade dele, mas ele topou sim deixar a gente andar no carro, dirigir o carro e contou todos os segredos dos veículos para mim e eu vou passar para vocês agora. Existem 3 modelos à venda atualmente no mundo. O Model 3 ou Model 3, que é aquele modelo de entrada. O Model S, que é um sedã um pouco mais encorpado, com alguns acessórios, alguns recursos a mais. E o Model X, que é tipo um SUV, uma caminhonete da Tesla. Ainda tem no forno para sair o Model Y ou Model Y, que também é um estilo caminhonetinha, um estilo wagon. E o Roadster, que é um carro que praticamente aquilo ali é um carro de corrida, é um Roadster mesmo. O Model 3 é comprado pelo site e você monta ele, você define ele com as suas preferências, muito parecido como quando você configura um computador para comprar online ou quando você vai comprar um iPhone, um produto da Apple, é bem parecido. Primeiro, você define o modelo que você quer, claro, a cor, aí você define qual tipo de versão você quer, se você quer uma versão de maior alcance, uma versão de maior potência, as suas preferências, escolhe o interior, o que você quer no interior, as rodas, uma série de coisas, item a item, e a cada item que você vai checando adicional, o preço vai subindo. Então, o Model 3, o Model 3 começa em $35 mil e vai subindo o preço conforme cada item adicional que você inclui. O valor do modelo mais de potência completo, com piloto automático, é o valor de cerca de $58 mil. Existem 3 versões do Model 3, a versão Standard, a versão Long Range e a versão Performance. Na Standard, você tem apenas tração traseira e uma autonomia inferior aos outros 2 modelos. Já na versão Long Range, como o nome já diz, você tem uma maior autonomia e tração nas 4 rodas. Também na versão Performance, você tem tração nas 4 rodas, é mais rápido, mais veloz que o Long Range, mas tem uma autonomia um pouco menor que essa versão. O mais incrível dessas versões Long Range e Performance é que por ter um motor elétrico dianteiro e outro traseiro, caso um deles falhe ou depane, dê algum problema, você consegue seguir viagem porque o outro motor assume sozinho e dá conta. Então isso é incrível, isso é fantástico, que se der algum problema na estrada, você muitas vezes não vai ficar na mão, você consegue seguir viagem. O design, o visual do Model 3 é muito moderno e agressivo. Eu achei que ele lembra um pouquinho uma mistura de um Porsche com uma máscara de Homem-Aranha, se é que vocês conseguem imaginar o que passou na minha cabeça a primeira vez que eu vi. Ele tem porta-mala na frente e também atrás, por não ter um motor tradicional de carro, e no total, somando os dois, você tem 424 litros de espaço. Ele não parece, mas é um carro pesado, com 1.830 quilos nessa versão Performance que eu pude andar. Quando você se aproxima do carro, ele reconhece o seu smartphone ou o seu cartão-chave, o que você tiver contigo, e ele já dá a partida no carro e destranca ele. Ou seja, não existe no Model 3 nem no Model X um lugar que você possa dar a partida no carro. Você chegou perto, ele já destrancou a porta
e já ativa o carro, liga o carro para você. O Model 3 não tem painel, é tudo controlado pela tela central, uma tela de 15 polegadas e de uma excelente definição, fiquei realmente impressionado. Até o porta-luva é aberto pela tela. Tem duas opções de bancos para esse carro, todo preto ou branco com detalhes pretos. Nesse caso, o proprietário foi na opção mais clarinha, que realmente é muito bonita, bem diferente do que a gente está acostumado. O volante é bem simples e tem de cada um dos lados duas bolinhas. Essas bolinhas servem para alguns ajustes do carro que não são na tela. Por exemplo, você quer ajustar o espelho do retrovisor, você ajusta por essas bolinhas. Você quer regular a velocidade do piloto automático, pode regular por ali. Você quer regular a altura e profundidade do volante, também por essas bolinhas. O carro também não tem freio de mão, que foi uma coisa que eu achei diferente, porque eu fiquei procurando e não estava encontrando. Então, basta você colocar a manopla de câmbio no P, que ele já está pronto para ficar parado, sem necessidade de ativar algum freio de mão. Olha só que diferente a maneira de ajustar o ar-condicionado desse carro. Você define na tela a direção do vento e ele te mostra numa animação bem bonita como que está configurado. Os bancos, é claro, são elétricos também. E todos esses elementos, retrovisores, bancos, altura e profundidade do volante, você pode definir como um perfil seu. Aí caso outra pessoa da sua família vá dirigir o carro e ela tenha criado um perfil também, a partir do momento que ela se aproximar do carro, vai trocar todas as configurações automaticamente. O volante do jeito que ela escolheu, retrovisores e a posição dos bancos também. A autonomia do Model 3 é de 498 km, mas, como o Dani, o proprietário, me falou, depende muito do seu estilo de dirigir. Como qualquer outro carro, quanto mais você pisa, menor é a autonomia. Ele falou que andando forte, pisando mesmo, no mínimo 350 km o Model 3 Performance consegue alcançar. Agora, uma coisa que os Teslas têm, que os nossos carros tradicionais não têm, é o freio regenerativo, que quando você solta o pé do acelerador, ele automaticamente começa a frenagem do carro. E essa frenagem recupera a bateria. Então, inclusive trajetos de descida, trajetos extensos de descida, é possível que você chegue lá embaixo com mais bateria do que quando você começou a descer. O 0 a 100 do Model 3 é cerca de 3,4 segundos. Eu não preciso nem falar para vocês o susto que eu tomei quando o proprietário acelerou sem avisar. Vou pegar meio de surpresa vocês. Isso aqui, ó. Isso aqui é cara, meu Deus! Meu Deus do céu! Dá um ruim no carro. Caralho! Isso é parada elétrica. Meu Deus! O Model 3 também tem, assim como o Model X, várias brincadeiras, vários easter eggs para a gente se divertir. Uma das mais legais, mais bacanas, é o modo de karaokê, que você põe a música ali e ele te dá a letra na tela para você cantar enquanto dirige, ou o passageiro cantar enquanto você dirige. É muito legal, muito divertido. Todos os carros da Tesla ficam constantemente ligados à internet e, por isso, eles recebem atualizações seguidamente. Esses updates trazem melhorias tanto de estabilidade, quanto de performance, quanto de segurança, quanto inclusive de lazer, aplicativos e coisas novas assim. O proprietário falou para mim que isso é algo que ele também acha fantástico, que os carros não envelhecem. E toda vez que chega uma atualização, ele corre para ver o que trouxe de novo, o que tem de novidades e melhorias à disposição. Uma das mais recentes, que chegou no Model X, por exemplo, na versão 10, é a presença da Netflix e do YouTube para você assistir na tela central. O carro tem o Google Maps nativo. Ele está sempre a par da localização do veículo e das vias que você está circulando. Nos Estados Unidos, inclusive, você busca um endereço ou busca algum lugar e ele já te traz a rota para aquele lugar e com quantos % de bateria é esperado que você chegue naquele lugar. Caso seja uma distância superior à sua autonomia de bateria, ele já te mostra aonde que há um lugar para você carregar o carro e quanto tempo você vai ficar lá até conseguir seguir viagem. Um dos principais problemas de ter um Tesla no Brasil é que essas rotas
não estão ativas aqui, não funcionam. Se você digitar um endereço ali no Maps no carro, ele vai sim encontrar e te mostrar onde que é aquele endereço, mas ele não cria a rota de GPS dizendo onde que você tem que dobrar, aonde que você tem que seguir para chegar até lá, e nem a autonomia que você vai chegar no destino. Uma função que não está disponível no Brasil também é o Smart Summon. O que é isso? Você estaciona o seu carro no estacionamento de um shopping, de um mercado, algo a céu aberto, e aí, quando você termina as suas compras, termina de fazer os seus afazeres, você aperta um botão no aplicativo e o carro sai da vaga que estacionou sozinho, sem ninguém, e dirige sozinho até você, para que você embarque nele e vá embora. O Model 3 também tem o Auto Parking. Ele estaciona sozinho para você. Você nunca mais vai precisar fazer uma baliza. O tempo de carregamento das baterias dos Teslas é um mundo à parte. Depende de uma série de fatores. Da instalação elétrica de onde você está, do seu tipo e seu modelo de carregador e do carro que você tem. Por exemplo, o Model X tem uma bateria de 100 kWh. O Model 3 tem uma bateria de 75. No momento, a Tesla está limitando o carregamento do Model 3 para 10 kWh. Então, se você carrega em casa, você vai levar provavelmente 7 horas e meia, 8 horas para carregá-lo. Agora, numa estação de carregamento rápido, nos Estados Unidos ou até alguns lugares do Brasil que a gente está começando a ter, você consegue em 30 minutos, 40 minutos, deixar uma carga de 90%, 100% facilmente. No dia a dia, na prática, você vai fazer o quê? Você vai chegar em casa à noite, notar que está no momento de carregar, deixar ele carregando durante a noite, no outro dia de manhã ao sair, a bateria vai estar completa. No display, tem duas formas de você visualizar a bateria. Por porcentagem, como um smartphone ou como um tablet, enfim, 50%, 80%, e também por autonomia de quilometragem, quantos quilômetros até o momento da recarga. Enquanto você dirige, pode consumir diversas mídias. Tem acesso a diversas rádios conectadas ali por internet, tem acesso ao TuneIn com diversos conteúdos, inclusive o nosso podcast 2Techs, para quem não conhece, está no TuneIn. Então, você tem N opções de consumo de conteúdo enquanto dirige. Uma novidade que chegou via atualização de software e não tinha inicialmente é o Sentry Mode. Sentry Mode é um modo que fica vigilante em volta do que acontece no seu carro. Por exemplo, você estacionou o carro em um lugar público. Chegou alguém perto para querer depredar o carro ou para tentar invadir o carro, ele mostra na tela Sentry Mode Activated. E aí começa a filmar todo o entorno do carro e alertar a pessoa que ela está sendo filmada. Caso haja uma invasão, começa a tocar uma música bem alta do Ghostbusters para assustar a pessoa e essa gravação vai ficar disponível para você entregar para a polícia, para as autoridades, enfim, fazer o que for necessário para diminuir o seu prejuízo. E não é só no Sentry Mode que você pode filmar o que está acontecendo no seu redor. Também tem a função de Dashcam no Tesla, que você pode filmar os últimos 10 minutos do que aconteceu, caso você se envolva num acidente, caso você esteja passando por alguma situação que você quer filmar, quer ter aquele conteúdo, basta selecionar uma opção na tela e salvar no HD externo, no SSD externo, no que for. De todas as coisas que eu vi dos Teslas, a que mais me fascinou foi o piloto automático. O parcial é muito comum a outros pilotos automáticos de outros veículos. Acelera e freia sozinho, você controla a direção. O total, não. Acelera, freia sozinho e faz curvas para os lados, anda reto na faixa reta, troca de faixa quando precisa, faz tudo. Eu não imaginava que nas nossas ruas esburacadas, mal sinalizadas, movimentadas do Brasil, ele fosse capaz de controlar corretamente o carro. Claro, ele não é perfeito, óbvio que não, mas em grande parte das situações, na maior parte das situações, você pode ativar ele que ele faz tudo certinho. Freia quando o carro da frente freia, acelera quando o da frente acelera, dá o pisca para trocar de faixa, ele muda de faixa, faz curvas, ele reage a imprevistos. Teve uma situação que você está vendo agora na tela, que o carro simplesmente cruzou a nossa preferencial e ele freou a tempo. Então é fascinante o que esse recurso é capaz de fazer, utilizando todas as câmeras que tem em volta do carro
e os sensores de radar. A Tesla até afirma que ele enxerga 160 metros à frente de onde você está para calcular as ações. Você vê tudo na tela. Na tela você vê ele detectando os carros à sua frente, do seu lado, atrás. Ele faz a diferenciação entre pedestre, ciclista, motociclista, carro, caminhão. Tudo isso ele sabe diferenciar e ele vai te mostrando em tempo real na tela. Para que você possa ativar o piloto automático, aparece um pequeno volante cinza logo ao lado do carro. Apareceu aquele volante cinza, significa que ali pode ser ativado naquele momento o piloto automático. Quando isso é ativado, ficam 2 traços azuis ao lado do carro, indicando que ele está sob controle total do piloto automático. Uma história interessante que o Dani contou sobre o piloto automático é que teve um dia que ele estava um pouquinho distraído e passou um ciclista na frente dele e o carro automaticamente freou e impediu um acidente. É claro que você não vai fazer outra coisa enquanto o piloto automático estiver ativado. Você deve continuar prestando atenção no trânsito, mas você pode sim não ter medo dele, você pode confiar nele, porque caso ele não saiba o que fazer, ele vai emitir um sinal sonoro para que você assuma o comando do carro. Meus amigos, deixa eu contar para vocês como que eu me senti dirigindo o Model 3. Então, primeiro de tudo, você se impressiona pela beleza do carro, se impressiona por ele ser baixinho, ele ser agressivo, aquele visual mesmo de carro esportivo, e o interior bem minimalista. Pouquíssima coisa aparecendo, tudo meio branco, tudo simples no sentido de que não é espalhafatoso, é apenas aquela tela e um visual minimalista. Aí, claro, eu estava dirigindo um carro caríssimo, né? Com medo de passar um louco e bater no carro, ou medo de eu fazer alguma coisa errada e provocar um acidente com o carro. Então eu tive muita cautela ao dirigir, por realmente não ter dinheiro para pagar caso desse um imprevisto, né? Mas aos poucos você vai criando confiança, você vai entendendo como ele funciona, entendendo o freio regenerativo, que é uma coisa muito diferente do carro que eu dirijo, que é um A3. Então, no começo eu ia para pisar no freio, e quando eu soltava o pé do acelerador o carro já freava, eu tomava um pouquinho de um susto. Mas aos poucos fui me acostumando, fui entendendo e realmente fica muito prático no dia a dia. Está acelerando, o carro da frente freou, você vai soltando o pé do acelerador, ele vai segurando o seu Tesla, vai freando. Agora, primeira vez que eu pisei fundo no carro, eu mesmo, é um prazer de dirigir fantástico. É incrível como entrega imediatamente aceleração, imediatamente velocidade. Não tem aquela coisa de acelerar, trocar de marcha, acelerar, trocar de marcha. É uma aceleração contínua. E isso não tem como explicar com palavras. Você vai ter que andar, você tem que andar para saber como é essa sensação de aceleração instantânea e contínua. Também estranhei muito o som, porque o carro não faz barulho. O carro não emite som. O único som que você escuta é um pouquinho o ar-condicionado se ele estiver muito forte. Mas você acelera, você chega a 100, 110 e o carro continua sem fazer nenhum barulho. O mesmo som que ele tinha a 30 por hora. Isso é algo fantástico, é muito diferente para a gente se acostumando a essa experiência. Se você tem qualquer tipo de preconceito com carro elétrico, acha que é muito merchan, muita publicidade, testa, dá um jeito, vai atrás, faz o teste você mesmo para você ver como vai mudar o teu conceito, assim como mudou o meu, inclusive o conceito de velocidade. Quando você pisa fundo num carro desse, é assustador o que acontece. O soco que você leva para trás não tem explicação, não tem como mostrar no vídeo, é só sentindo para você ver. O Model 3 é um carro fascinante. Eu adoro coisas minimalistas, pode ver por essa mesa, pode ver pelos meus outros vídeos. Então ver um carro minimalista, apenas aquela tela, mas com toda aquela tecnologia por trás, com toda essa modernidade que ele tem, é realmente fascinante. Já fiquei com um sonho de ter um, é claro que eu não tenho a menor condição financeira de ter um no momento, mas com certeza eu espero que essa tecnologia, assim como várias outras que já aconteceram, vá barateando com o tempo
e que pare de ser um sonho para tantos brasileiros e possa se tornar, quem sabe no futuro, algo mais presente no nosso cotidiano. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo da série Tesla. Tem mais coisa por aí para mostrar para vocês. Deixe eu saber nos comentários a opinião de vocês, o que vocês têm de dúvidas para que eu possa responder. E aqui tem mais vídeos para vocês acessarem e consumirem mais conteúdo. Beleza? Um abraço, até mais!